Pessoal, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui novamente para mim como profissional. Fiz aí alguns vídeos que coloquei no YouTube a respeito de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros há um ano atrás. Recebi centenas de e-mails, fiquei muito contente. Não foi um intuito naquela ocasião dos vídeos, mas devido aí à repercussão positiva que eu tive, eu resolvi fazer uma série de vídeos novos. Tá? Esse aqui é o primeiro a respeito de ABCB. E por que o ABCB? Tá, pessoal, já estou na área de segurança do trabalho aí há quase 9 anos como bombeiro e agora técnico de segurança do trabalho há um tempinho, e eu pude perceber que é um tema que causa muita dificuldade para os profissionais que são recém-formados e até mesmo para quem está estudando aí na área de segurança do trabalho. Acredito que é uma matéria que tem uma carga horária muito baixa, né, na formação técnica aí do curso, né? Acredito que por isso dessa dificuldade. Devido a eu ter já acompanhado várias vistorias do Corpo de Bombeiros para obtenção ou renovação do ABCB, eu fiz várias videoaulas no sentido de quê? De apresentar para vocês os grandes problemas que ocorrem na reprovação desse documento, que é o alvará do Corpo de Bombeiros. Eu pude perceber nesses anos aí que os problemas que causam reprovação, eles não mudam muito de uma edificação para outra, os problemas se repetem. Então eu fiz aí um apanhado aí de todos esses grandes problemas que se repetem em diversas edificações e resolvi fazer várias videoaulas para vocês. Espero que vocês gostem aí do conteúdo e que sirva aí de um norte aí, né, para quem está estudando segurança do trabalho agora, quem não tem muita experiência no assunto, para vocês poderem verificar aí aonde vocês têm que procurar, aonde vocês vão ter que ler sobre o assunto. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? São uma série de videoaulas que eu preparei, essa daqui é a primeira, que eu vou falar a respeito para vocês um pouquinho sobre extintor, tá? Parece ser algo bem básico, mas é algo que dá aí uma certa dor de cabeça em algumas vistorias, devido a alguns detalhes não serem atendidos aí na implementação do projeto, tá? Então, o primeiro item que eu vou citar para vocês aqui é a instrução técnica número 4, que o que ela diz respeito? Símbolos gráficos para o projeto de prevenção e combate a incêndio. Tá? Todas essas instruções técnicas, pessoal, é do Corpo de Bombeiros, né, do estado de São Paulo. São com base nelas que você vai conseguir montar o projeto e, porventura, conseguir o alvará do Corpo de Bombeiros. Quem monta esse projeto de prevenção e combate a incêndio é um engenheiro. Tá? Então, você que é técnico que está me assistindo, qual é o intuito aqui dessas videoaulas? De você fazer uma vistoria prévia na edificação para constatar se todas as medidas que foram sinalizadas no projeto foram executadas na edificação. Tá? Vou preparar aí uma videoaula posteriormente aí sobre a documentação, como que se dá a entrada no Corpo de Bombeiros, mas agora essas videoaulas são específicas para a vistoria de campo, tá certo? Então, por que eu coloquei item número 4 aqui já de cara, pessoal? Por quê? Porque qual é o objetivo dessa instrução técnica? É padronizar os símbolos gráficos usados nos projetos. Então, você que é técnico ou engenheiro, quando você receber esse projeto aprovado do Corpo de Bombeiros, o que você vai ter que fazer? Fazer vistoria na edificação para verificar se foi implementado o que está no projeto, né, o que está no papel, na prática. Tá certo? Lembrando que não pode ter nenhuma diferença, pessoal, tá certo? Qualquer procedimento que esteja ali no projeto aprovado no Corpo de Bombeiros e for mudado na edificação, na hora da implementação, causa reprovação da ABCB. Tá? Você vai ter que entrar com uma FAT, mas em uma outra videoaula eu vou explicar isso daí. Bom, então, nessa instrução técnica número 4, você vai ter lá todos os símbolos gráficos correspondentes a cada equipamento. Então, o extintor de CO2 tem um símbolo, de água tem outro, hidrante tem outro, extintor de sobre rodas tem outro. Então, a instrução técnica número 4, o objetivo dela é padronizar, para que senão cada projeto chega de uma forma diferente. Tá certo? O item 5.5 da instrução técnica número 4 ele diz o quê? Que no projeto tem que ter uma legenda, pessoal. Tá? Quando vocês pegarem esse projeto aprovado, vai ter uma legenda lá com todos os símbolos gráficos que foram utilizados no projeto. Tá? O item 5.6 ele diz também que pode haver algum símbolo novo no projeto que não conste na IT? Pode, desde que ele esteja na legenda.
mas é muito difícil isso daí acontecer. Normalmente o pessoal usa a IT número 4 como base, porque lá existe uma gama de símbolos aí muito grande, não há necessidade de você colocar um símbolo novo. Então, para que vocês entendam, quando vocês receberem o projeto aprovado na mão e for fazer uma vistoria prévia, então vocês já, de cara aí, para quem está estudando a segurança do trabalho, para quem não tem nenhuma experiência no assunto, você já puxa lá a IT número 4 do Corpo de Bombeiros e já dá uma olhadinha lá, tá certo? Bom, localização dos equipamentos conforme o projeto, pessoal. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar o projeto aprovado do Corpo de Bombeiros, é a planta da edificação, e nesse projeto vai ter a localização de todos os extintores. Tá? Aqui não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas eu coloquei aí alguns símbolos referente a cada extintor. Então, na planta do projeto aprovado do bombeiro, você vai encontrar em vários locais, em diversos locais da planta, cada símbolozinho que corresponde a cada extintor que vai ter que ter naquele local. Então, é isso que vocês vão fazer primeiramente. Vocês vão pegar o projeto e vão verificar se em todos os locais que está assinalado lá os extintores, se foi colocado o extintor naquele respectivo local. Bom, instrução técnica número 21, pessoal, tá? Ela diz o quê? Sistema de proteção por extintores de incêndio. Então, 5.1.4. Os extintores portáteis, eles devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra uma distância maior que a estabelecida na tabela 1 da norma. Tá? Então, o que essa tabela 1 ela vai dizer? Ela vai dizer a distância máxima que o operador pode percorrer até encontrar um equipamento. Você vai verificar, primeiro, não vai ser nem o técnico que vai fazer isso, né? Isso daí vai ser um engenheiro que vai elaborar o projeto, ele vai tentar essa tabela. Coloquei isso daqui mais sobre curiosidade para vocês. Então, se a planta for um risco baixo, ele não pode percorrer uma distância maior do que 25 metros. Se for um risco médio, 20 metros e um risco alto, 15 metros. Essa é a distância máxima que um operador pode percorrer. Se você tiver extintores sobre rodas, que são as famosas carretas, você vai acrescer aí metade dessa distância na distância total, que é o item 5.1.5 da norma, que ele estabelece essa distância aí máxima. Tá certo, pessoal? Bom, aqui é um esqueminha, como que será feita a instalação dos extintores. Tá, o item 5.2.1.1 da IT, ele é bem claro. O extintor ele tem que estar fixado a no máximo 1,60 m de altura do piso acabado. Tá certo, pessoal? Você não pode fixar o extintor lá a 2 metros de altura, 1,80 m, é 1,60 m. Tá certo? O item 5.2.1.2 ele permite que os extintores sejam colocados no solo, desde que estejam sobre suportes, tá certo? Essa distância aí vai variar entre 10 e 20 centímetros, tá? Que o extintor vai ficar do solo, ele não pode estar diretamente colocado no solo, sempre por suporte, tá certo? Bom, o item 5.2.1.4 da norma da IT, ele diz o quê? Que cada pavimento ele deve ter no mínimo 2 unidades extintoras, tá? Uma unidade para a classe A e a outra unidade de incêndio para a classe B e C, tá certo? Fazendo um parênteses aí, seguindo aí os tópicos da IT, pessoal, tá? Para quem não lembra, tá? Classe A de incêndio são materiais combustíveis que queimam em superfície e profundidade. Então, madeira, papel, tá? Materiais combustíveis que você vai usar como combate à água, tá certo? Classe B de incêndio, líquidos e gases inflamáveis, são materiais combustíveis que queimam em superfície. Você vai usar extintores de pó químico e CO2, são os mais indicados aí para esse caso. E temos aí a classe C de incêndio, que são os materiais energizados. Você vai ter subestação, cabine primária, qualquer equipamento que esteja energizado. Você não vai usar água, senão água é condutor de eletricidade, você vai acabar sofrendo uma descarga elétrica. Então, quais são os equipamentos de incêndio que você vai usar para a classe C? Pó químico ou CO2. Tá? Fazendo um lembrete aqui que sempre que você tiver algum equipamento valioso energizado, sempre opte pelo CO2, porque ele não vai danificar o equipamento. Já o pó químico ele vai causar aí um dano, às vezes, muito maior do que até o próprio fogo. Tá certo, pessoal? Item 5.2.1.5. Tá? É permitida a instalação de uma única unidade extintora em pavimentos com menos de 50 metros quadrados, desde que o extintor seja de pó ABC.
tá certo? É um pó químico que ele vai poder ser usado para qualquer classe de incêndio, tá certo, pessoal? Item 5.2.1.10.2 da norma. Deve ser instalado pelo menos um extintor de incêndio a não mais do que 5 metros da entrada principal da edificação ou das escadas dos demais pavimentos. Tá? Isso daí é fácil de vocês poderem visualizar se vocês lembrarem prédio, edifício. Você pode perceber que toda vez que você sai do elevador ou sai da escada de emergência, no hall daquele andar, você já vai encontrar um extintor lá. Então todos os halls aí dos prédios já tem uma unidade extintora. Por quê? Por causa desse item da norma. Tá? Ele não pode estar a mais do que 5 metros da entrada principal. Tá certo? Bom, pessoal, item 5.2.1.8 da norma. Tá? Ele diz o quê? Quando os extintores forem instalados dentro de abrigos, tá? Que são aquelas caixas vermelhas, normalmente acrílico, plástico, tá? O que esse item ele diz para nós? Que ele vai ter que ter um visor ali na tampa dele de acrílico, de vidro, que você consiga visualizar o interior desse abrigo. Tá? Você tem que ver que o extintor está lá dentro. Tá? Não pode ser totalmente fechado esse abrigo. Esse abrigo ele é muito usado quando o equipamento está exposto ao tempo. Tá? Ele não tem nenhuma cobertura, para ele não ficar lá tomando chuva e sol, você coloca o extintor dentro do abrigo. Tá? Bom, item 5.2.1.10 da norma, pessoal. Ele diz o quê? Que em locais de riscos específicos devem ser instalados extintores independente da proteção geral da edificação. O que quer dizer? Quando o engenheiro ele vai fazer o projeto de combate a incêndio, ele vai fazer um cálculo para ver quantas unidades extintoras aquela edificação, aquele pavimento vai ter que ter. Existem alguns locais específicos na edificação que, independente da quantidade geral de extintores, tem que ter uma unidade extintora só para esse local. Como, por exemplo, a casa de caldeira, a casa de bomba, casa de máquina de elevadores ou algum local onde há armazenamento de inflamáveis. Então, nesses locais, vai ter que ter um extintor só para aquele local. Tá certo? Bom, a inspeção visual dos extintores. Tá? Existe uma portaria, número 412 de outubro de 2011, que ela vai regulamentar o anel do extintor. Esse anel é um anelzinho plástico que ele vai embaixo do gatilho do extintor e da alça de transporte. Tá? Para que foi desenvolvido esse anel? Para evitar que os extintores que vão para a recarga, a empresa, usando de má fé, ela simplesmente troca a etiqueta e manda o extintor de volta. Então, para que você faça a recarga desse extintor e troque esses anéis, você vai ter que desrosquear o gatilho do extintor. Desrosqueando o gatilho do extintor, automaticamente você vai despressurizar esse extintor. Tá? Esses anéis eles passaram a ter cores. Tá? Existe uma tabelinha na portaria, onde de janeiro de 2013 a 30 de 12 de 2013 o anel é verde. No ano seguinte, branco. No ano seguinte, azul. Em 2016 vai ser preto. Então já tem lá cores pré-estabelecidas, que vai ter que ser seguido. Esse anel, pessoal, ele não pode ter emenda, tá? Ele não pode ter deformação. Por quê? Porque para poder fazer a troca, a empresa vai ter que desrosquear o gatilho do extintor e automaticamente vai despressurizar esse extintor. É uma segurança que a manutenção foi realizada, tá certo? Aqui é uma foto, tá? Contendo o anel do extintor. Esse anel ele não pode passar de alguma forma sem que seja desrosqueado aqui toda essa parte de cima aqui do extintor, que é a alça de transporte e o gatilho. Tá certo, pessoal? Bom, inspeção visual. Em inspeção visual, nós temos uma NBR 12.962, que é a inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio. Ela traz para nós os 3 níveis de manutenção. Nós temos o primeiro nível, que você que é técnico de segurança, profissional aí, ou bombeiro civil, profissional da área de segurança, vai fazer uma inspeção mensal desses extintores, que é o ideal. Então, o que você vai verificar? Você vai verificar se o casco não foi amassado, não foi danificado, se o extintor está pressurizado, tá? Que é aquele manômetro do extintor de pó e de água, tá? Que é aquele ponteirinho se está no verde ou no vermelho. Aquilo lá ele não vai indicar se o extintor está descarregado, pessoal. Tá? Ele vai indicar para vocês se o extintor está despressurizado. Você pode ter um extintor carregado que não vai a anos para recarga e ele acaba perdendo a pressão e vai estar no vermelho, mas ele está com um agente extintor lá dentro. Então ele está carregado, ele não está pressurizado. Você vai verificar se o extintor não está com o lacre, se ele está com o pino de segurança,
você vai verificar o estado da mangueira. Extintores que ficam em área externa, em contato com o público, a molecada às vezes acaba mascando o chiclete, entupindo ali o bico da mangueira, que é chamado de requinte, né, fazendo aí o entupimento. No caso aí de um princípio de incêndio, você vai acabar acionando o extintor e ele não vai funcionar. Então você vai verificar um aspecto geral do extintor mensalmente. Tá? Essa é a inspeção de primeiro nível. A inspeção de segundo nível já é feita por uma empresa especializada, onde ela vai recolher o extintor, tá certo? E vai fazer a recarga desse extintor. Essa manutenção de segundo nível ela é feita anualmente. E o teste hidrostático, tá? Que é quando a empresa vai injetar uma pressão no casco do cilindro para verificar se o extintor não tem nenhum vazamento, nenhuma fissura. Lembrando que o extintor de CO2, pessoal, ele não tem manômetro, tá? Você vai conseguir verificar se esse extintor está adequado através de peso. Você vai ter que pesar o extintor, tá certo? Existe uma NBR específica para o extintor de CO2, onde vocês vai conter todas essas informações aí para vocês, tá? Isso daqui, pessoal, é uma foto do extintor que eu coloquei para vocês, tá? Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí, mas isso aqui é um arame, tá? Esse extintor ficava numa carpintaria. E após eu chegar na carpintaria, eu vi que o extintor estava lá, sinalizado, na validade, né? Só que ele estava amarrado com um arame. Por que ele estava amarrado com um arame? Esse extintor, ele fica colocaram ele numa localização onde os trabalhadores batiam nesse extintor. Na movimentação do madeiramento, tem uma serra circular aí do lado, não dá para ver, mas o pessoal estava com medo de derrubar o equipamento. E qual foi a ideia brilhante que eles tiveram? De amarrar o extintor na coluna com um arame. Tanto é que quando eu cheguei, nós levamos aí uns 15 minutos para conseguir tirar esse arame daí. Então, num princípio de incêndio nessa carpintaria, em vez de você correr atrás do extintor, você vai correr atrás de um alicate para poder cortar o arame. Entendeu? Então, pessoal, às vezes não é só visualizar se o equipamento está sinalizado, se ele está desobstruído, se ele está na validade. Vocês têm que ver a localização do equipamento, tá? Se ele está instalado no local mais adequado aí naquele ambiente, tá? Então coloquei esse tópico aí para vocês poderem também visualizar o entorno do extintor, se ele está no local adequado, tá? Bom, instrução técnica número 21, novamente, o item 5.3 ele fala para nós do que? Certificação, validade e garantia. Para o Corpo de Bombeiros, pessoal, tá? Quem estabelece a garantia do extintor é a empresa responsável pela sua recarga, pela sua fabricação, que é a etiqueta amarela. Nós temos o item 5.3.1 da norma, que ele diz que tem que ter também no extintor, além dessa etiqueta amarela que vocês podem ver aí contendo a data da inspeção do extintor, a validade dele, tem que ter também a etiqueta do Inmetro, tá certo? Bom, instrução técnica número 20/2011, também do Corpo de Bombeiros, sinalização de emergência, pessoal. Como que tem que ser colocada a sinalização nos extintores? Isso daí também, em várias vistorias que eu fiz em alguns canteiros de obras, em algumas edificações, o pessoal faz a sinalização errada. Parece simples, mas faz errada. Item 6.1.4. A sinalização do extintor ela tem que estar a 1,80 m de altura do piso acabado. Ela vai estar logo acima do equipamento, tá certo? O equipamento está a 1,60 m, 1,80 m vem a sinalização. Quando houver obstáculos que você não consiga identificar o equipamento, às vezes tem um armário, uma estante, alguma coisa na frente do extintor, tá? Você tem que repetir essa sinalização até uma altura que seja visível por todos ali que estão naquele ambiente, tá? E um item muito importante que às vezes causa reprovação também é, se o extintor de incêndio estiver numa coluna, numa pilastra, tá? Todas as faces que estão voltadas para o trânsito aí de pessoas naquele ambiente tem que estar sinalizada, pessoal. Sinalizem os 4 lados da coluna. Isso daí está na norma, tá? Item 6.1.4. Por quê? Imagine você estar do lado de uma coluna, onde o extintor está do outro lado, você tem um princípio de incêndio e você não vai conseguir fazer o combate ali logo de imediato, porque você não sabe que tem um extintor do seu lado. Por isso a importância de sinalizar os 4 lados da coluna, porque você olhando ali, você vai saber que do outro lado da coluna tem um equipamento de incêndio, tá certo? Bom, outro item da instrução técnica número 20 é o item 6.3, as sinalizações básicas de emergência, incluindo a sinalização de rota de fuga, pessoal, elas têm que ter um efeito fotoluminescente. O que seria isso? Seria igual esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês, ó.
De um lado da tela, o ambiente está claro, está iluminado. Tá? E quando você tem interrupção da energia, olha lá, as plaquinhas brilham no escuro. Olha só que bonitinho que ficou, né, esse ambiente. Por que vai tudo ficar brilhante? Porque num incêndio, pessoal, a primeira atitude que a brigada tem é o quê? É desligar a energia elétrica. Tá? Às vezes nem a brigada desligou a energia, até o próprio incêndio numa cabine primária, numa subestação, e acaba derrubando a energia. Então você vai ter ali toda a sua sinalização brilhando no escuro, vai ficar show de bola para você poder achar os equipamentos e até poder fazer evacuação do local. Tá certo, pessoal? Isso daí é item normativo, tá? Bom, continuando com a instrução técnica número 20, que é a sinalização de emergência, item 6.4. Quando os equipamentos de prevenção e combate a incêndio estiverem em garagem, área de fabricação, depósito e movimentação de mercadorias, tem que ser feita a sinalização de solo, pessoal. E muitas vezes o pessoal faz errado. Tá certo? Eu já acompanhei a vistoria do Corpo de Bombeiros numa fábrica onde foi reprovado porque a sinalização foi feita dessa forma aqui que está aqui. Ó. Eles fazem um U, né? O pessoal que pinta. E aí o que acontece? Para poder minimizar aí o tempo. Tá? Não pode, pessoal. O item, o anexo B, ele traz, tanto no decreto como no decreto 56.819 e quanto na IT 20, na letra lá E17, ele traz esse quadrinho vermelho e amarelo. E essa base ela tem que ter 70 por 70, o quadro vermelho, e uma borda de 15 centímetros em todas as faces do quadrado aí, tá? Em amarelo, totalizando aí 1 metro quadrado. Não pode fazer do jeito que foi feito aqui, ó, um U, tá? Isso daí causa reprovação, tá? Quadrado de 70 por 70 vermelho com a borda de 15 em todos os lados dele aí, em amarelo, tá certo, pessoal? Bem tranquilo, tá na IT e no decreto estadual. Bom, aqui são as referências bibliográficas, são as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, onde eu retirei essas informações. Aí tem número 4, a número 20, a número 21, portaria número 412 de 2011, que é referente aos anéis dos extintores, e a NBR 12.962, que traz a inspeção e manutenção e recarga de extintores de incêndio. Tá? Aqui é meu e-mail, bombeirofox193@gmail.com. Já vou adiantar para vocês que eu recebi muitos e-mails, pessoal, centenas de e-mails. Eu não consigo responder a todos os e-mails, é muito e-mail, eu tenho minha vida profissional, tá? Mas eu coloquei o contato, às vezes eu consigo até retornar, mesmo porque se pintar algum convite aí para alguma palestra, alguma coisa, dependendo do horário, eu posso até poder ajudar vocês aí. No mais, eu espero que essa primeira videoaula tenha sido produtiva para vocês, espero que vocês possam ter pegado aí algumas dicas aí que vai ajudar vocês aí na atividade de vocês, tá? Aos estudantes de segurança do trabalho aí, e a todos aí, muito obrigado aí pelo prestígio que vocês têm me dado aí em referente a essas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima videoaula número 2 aí em breve.